Tudo começou com um erro brutal da minha vida. Um professor meu desafia-me para ir tirar um curso de formação de formadores, um dos primeiros cursos de formação de formadores, e começar a dar formação. Eu diria que isso foi o início. Portanto, eu comecei a dar formação logo no início do primeiro ano de um curso de bacharelato. Vem nesta minha veia, se quiseres, de gostar de partilhar e gostar de fazer coisas e de gostar de influenciar e de gostar de ajudar outros gestores de pessoas a trazerem as suas ideias. Ter noção, eu curiosamente acho que é uma competência, ter noção do que está a acontecer, do que está à sua volta e que remete para questões de sensibilidade, de bom senso, que infelizmente não se vê nos supermercados, não é? E hoje fala-se muito de liderança, o líder tem que fazer isto e os líderes têm que fazer aquilo, os líderes têm que ser assim, aliás começámos a conversa assim, não é? E tem que ser isto. Então, e quem é que motiva os líderes? E quem é que inspira os líderes? E quem é que, não é? Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado especial. Temos connosco o Pedro Ramos da Keep Talent, que é igualmente presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas, e vamos ter aqui uma conversa sobre vários temas e, como é lógico, a liderança estará aqui como prato principal. Pedro, obrigado por teres aceitado o convite. Sérgio. Obrigado eu pelo convite. Não, obrigado eu por teres aceitado. Vieste de Lisboa especificamente para estares aqui, portanto, a seguir vamos almoçar. Mas Lisboa não é do outro lado do mundo, sim, é? Sim. É já ali. Não, por teres vindo especificamente aqui, é de agradecer. Até agora já, a Irene também já veio, aliás, é o episódio que te precede, já agora. Portanto, é sempre importante agradecer. Sem fazer publicidade, a Irene do Doutor Finanças é fantástico. Exato. Ora então, Pedro, o que é que nós costumamos começar aqui em todos os episódios, por norma? Por conhecermos o nosso convidado. Mas aqui, no fundo, é perceber como é que tudo começou, como é que tu descobriste que tinhas esta paixão pela gestão de pessoas e qual foi o teu percurso até lançares a Keep Talent e chegares a presidente da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas. Quanto tempo é que tens? 40 minutos? Dias, Não, 4 dias, não tens. 5 minutinhos para Vamos lá, fazer aqui uma resenha rápida. Vou tentar muito rapidamente explicar-te aqui o meu percurso. Tudo começou com um erro brutal da minha vida. Era eu um jovem, numa altura em que não havia internet, isto é importante dizer, e portanto na candidatura à faculdade eu enganei-me, não sei se propositadamente ou não, acho que não, enganei-me e portanto a tirar os códigos, aquela longa lista de códigos que nós tínhamos que preencher, as 12 hipóteses, eu queria ir abreviando para gestão, concretamente uma escola superior de gestão. Acabei por ir parar à Escola Superior de Educação de Santarém, ok? Porque a minha nota também não era muito brilhante, não era um aluno muito brilhante em termos. Aliás, era um bom aluno, mas não com boas notas. Há aqui uma grande diferença. E pronto, e fui parar a um curso de professor do ensino básico à Escola Superior de Educação. Iniciei esse ano porque não me apetecia ir trabalhar e, portanto, queria era estudar para mudar no ano a seguir. O que acontece é que logo no início do curso, um professor meu, estamos a falar no início dos anos da formação, cofinanciada, um professor meu desafia-me para ir tirar um curso de formação de formadores, um dos primeiros cursos de formação de formadores, e começar a dar formação. Eu diria que isso foi o início. Portanto, eu comecei a dar formação logo no início do primeiro ano de um curso de bacharelato, ainda havia bacharelatos nessa altura. Obviamente não desisti do curso, fiz o bacharelato até ao fim e assim que acabei o curso fiquei logo diretor de formação dessa empresa. Pronto, e portanto isto foi a minha primeira profissão foi formador e depois diretor. Basicamente foi o início. É claro que continuei a estudar, fiz a licenciatura, fiz o mestrado, mais tarde o doutoramento e, portanto, foi esse o percurso. Portanto, eu diria que eu entrei na gestão das pessoas, na liderança e nas empresas, entrei pela porta da formação. Ponto. Depois disso, enfim, diretor de formação, continuei a ser ainda mais duas entidades e passei para a gestão de recursos humanos na primeira empresa, que foi a Imprensa Nacional Casa da Moeda, a grande empresa, que ainda hoje é, mas na altura, foi onde eu comecei a trabalhar mesmo em gestão de recursos humanos e já com dinâmicas de negociação salarial, etc. Por isso também fiz um mestrado em Sociologia do Emprego. E a partir daí entrei em várias empresas como diretor de recursos humanos, lá na OGMA, mais tarde na Carris, depois mais na área da aviação, Ground Force 1, depois Ground Force 2, porque saí e voltei a entrar, e no final na TAP.
onde foi a minha última função como diretor de recursos humanos. Depois, enfim, pelo meio, como eu disse, fui estudando e fazendo também doutoramento, porque também sempre fui professor e, portanto, essa parte de querer sempre aprender, a querer ensinar e querer ser melhor profissional, eu acho que este triângulo sempre ajudou-me bastante. E em 2021 deixei definitivamente, até porque já estou um bocadinho velhote, de ser diretor de recursos humanos e resolvi dedicar-me à consultoria enfim, trouxe do Brasil uma marca já existente, a Keep Talent, e constituí em Portugal, juntamente com um sócio, a Keep Talent Portugal. E pronto, desde 2021 que sou o CEO da Keep Talent, com imensos projetos em Portugal, no Brasil, nos países africanos também, de língua portuguesa e em simultâneo também continuo a ser professor, continuo a escrever livros, continuo a gostar muito de partilhar e digamos que o tema da gestão de pessoas, enfim, com um caráter mais associativo, vem, para chegar à APG, vem nesta minha veia, se quiseres, de gostar de partilhar e gostar de fazer coisas e de gostar de influenciar e de gostar de ajudar outros gestores de pessoas enfim, a trazerem as suas ideias. Eu tenho muito, se calhar porque trabalhei na aviação, tenho muito este conceito de hub. Um hub é um local onde toda a gente conflui e depois distribui. Portanto, não tenho nada o conceito de querer só aprender, adquirir. Eu gosto de receber para depois passar e espalhar. Na medida do possível que haja agregação de algum valor, ou muito valor, pelo meio, e a APG está exatamente nesse quadro. E, portanto, digamos que acho que consegui em 2 minutos resumir 30 anos de erro. Exato. Tudo começou com um erro, mas um erro que acabou por resultar muito bem. E sou feliz por causa desse erro de 1989, acho que. Se calhar foi a tua consciência, algures, aqui o inconsciente, aliás, a dizer que tu irias... Inconsciência total, inconsciente, não é? Foi a minha inconsciência total. Pegando aqui nessa piada. Portanto, tu tens uma experiência muito vasta, várias experiências com várias organizações, vários líderes, inclusive tu próprio tiveste, ao longo do tempo, evolução e foste desempenhando o cargo de liderança a vários níveis. A primeira pergunta que te faria, não fosse isto o podcast Tribo de Líderes, é qual é que tu achas que são as competências mais importantes para um líder? Olha, esse é... Vou-te dizer que parece daquelas perguntas mais simples, mas é das mais... Se calhar a pergunta não é muito difícil, mas a resposta é mesmo muito difícil. Até porque tem havido muita evolução nos últimos tempos, sendo certo que há de facto uma base, um núcleo de competências que são absolutamente críticas. E olhando não só para mim, mas para os outros que me influenciaram, e olha, já agora já estou a dar aqui uma resposta, não é? Que é, no fundo, a capacidade de influência, a capacidade de negociação, e eu acho que isto é fundamental, negociar ideias, negociar processos, obviamente a capacidade de comunicar, e comunicar cada vez mais em várias frentes, como sabemos. Portanto, no fundo, seres capaz de facto, de transmitir e de receber, porque comunicar funciona nos dois sentidos e, portanto, isto leva-nos à escuta ativa e leva-nos a muitas deste tipo de competências. E depois, cada vez mais, eu acho que podemos sair um bocadinho fora da caixa e, olha, ter noção, eu curiosamente acho que é uma competência, ter noção do que está a acontecer, do que está à sua volta e que remete para questões de sensibilidade, de bom senso, que infelizmente não se vê nos supermercados, não é? Portanto, isto são todas competências muito, muito importantes. E depois, repara, eu acho que nesta evolução toda e sobretudo nestes últimos tempos de pandemia, etc., algumas destas coisas assumiram especial acuidade, traduzindo-se noutro tipo de competências, se quiseres, que hoje são essenciais, como o saber cuidar, como ser generoso. Generosidade hoje é uma competência crítica para qualquer líder, já agora para qualquer liderado também, mas numa dose acrescida para líderes. Portanto, hoje posso dizer que, de facto, para além das competências digitais e de saber liderar, ser um líder digital, etc., esta é a base, é o núcleo do pacote, se quiseres, de competências críticas para a liderança. E que, no fundo, à exceção desta dimensão mais digital, acaba por, ao longo dos tempos, ter tido alguma renovação. Deixa-me lembrar também de uma competência cada vez mais importante, que é a flexibilidade cognitiva. Ser capaz de não deitar nada fora, mas ir integrando outras ideias, ir ajustando. Bem, isto
dava, de facto, um portfólio vasto de competências para os líderes de hoje. Pegando aí nesse ponto aqui do reciclar competências, ou a questão da flexibilidade cognitiva, portanto, há aqui um ponto que eu costumo partilhar, que tem a ver com a especialização versus ser generalista. Generalista versus especialista. É isso, portanto, no fundo, aquilo que vou vendo em alguns conteúdos que vou lendo é que os generalistas depois, se acabarem por optar por uma especialização, vão trazer para essas áreas muitas outras coisas, por exemplo, porque trabalharam, no teu caso, na aviação, trabalhaste em não sei quantos setores, portanto, no fundo, o que tu trazes de cada um dos setores é o melhor que depois consegues aplicar. Não deitas nada fora e vais ajustando e integrando. Deixa-me dizer-te, no passado, isto depois também tem algumas modas, não é? Houve a moda em que todos tínhamos que ser especialistas. Depois houve a moda em que todos tínhamos que ser generalistas. E eu acho que agora estamos não numa moda, mas numa necessidade de todos temos que ser generalistas especializados. Ou seja, hoje tens que saber muitas coisas de tudo. Exatamente como tu disseste, não deitando nada fora e vai tudo para dentro da mochila e depois aquilo, a algures no tempo, vais precisar da mistura mais ou menos explosiva para responderes. Até porque, repara, cada vez mais, e cá está a questão da liderança, é preciso encontrar novas respostas para velhos problemas, é preciso assim, encontrar novas respostas para problemas que estão a acontecer agora e ainda por cima, e cá está, cada vez mais tens de ser preditivo, não é? Tens que arranjar respostas para problemas que ainda não sabes quais são. As histórias dos mundos bunnies ou funnies, não é? E do id incompreensível, que não sabes o que é que está a acontecer. E, portanto, tens sempre que ter tudo na mochila, tipo uma linha de ferramentas, e um dia vais fazer mais uma misturazinha e vais encontrar solução para isso e vais utilizar. E já agora, portanto, quem te ouve aqui neste episódio... Mas está alguém a ouvir? Eu acredito que sim, não sei, vamos ver. Pelo menos podem estar a ver. Pronto, mas já tiveram o som de certeza. Que é o seguinte... À partida, quem ouve tudo isto pensa que os líderes são eventualmente super-heróis ou algo do género. E são, ok. E são. Então comenta isso, por favor. Depende do conceito que tens de super-herói. Repara, se o super-herói é este fulano ou esta fulana que consegue, de facto, ter que arranjar soluções, mesmo para coisas que não sabe exatamente o que é que está a acontecer hoje e que só vai perceber amanhã ou depois, então estamos a falar de super-heróis mesmo. Portanto, eu acho que nós ultimamente abandonámos um conjunto de preconceitos. Havia sempre o preconceito não, calma, nós não somos super-heróis. Não, nós somos super-heróis. O tema das vulnerabilidades. Não, nós não choramos, nós não somos fracos. Não, nós choramos, nós somos fracos. Nós sabemos sempre tudo, o líder sabia tudo, o liderado sabia menos do que o líder. Não, líderes que sabem bastante menos do que os seus liderados. Repara, isto tudo, sempre com a dose de magia que tem os super-heróis, sempre com a dose de heroísmo, muitas vezes acidental, não é? Só porque estava naquele lugar à hora certa ou errada, não interessa, e teve que arranjar soluções ou teve que mobilizar alguém para encontrar soluções. De facto, estamos a falar de super-heróis e, portanto, cada vez mais, e eu gosto deste tema, cada vez mais os líderes são super-heróis, ponto. Heróis, heroínas. Portanto, são super, não é? E, portanto, é isso. Nós vivemos neste mundo. Já agora, os liderados também são cada vez mais super-heróis, super-liderados. Porquê? Até porque hoje vivemos com dinâmicas de ação completamente flexíveis, em que tu tens pessoas que são simultaneamente líderes e liderados. Umas vezes são líderes, outras são liderados. Estás em grupos diversos. E, portanto, cá está esta capacidade, voltando à flexibilidade cognitiva, tu permanentemente és um super, ou alguém que tem que já agora superar, não é? A si próprio. Portanto, és claramente super-herói. Se não fores, olha, abandona este mundo. Não abandones. Exato. Eu acho que vivemos exatamente nesse tempo. E pegando nisso já agora, portanto, se estas pessoas, tanto liderados como os líderes, são super-heróis, estamos a caminhar, nós não temos guião, portanto, estamos a seguir a mesma conversa, portanto, isto é perfeito. Será que tu acabas por nascer herói ou se podes, de alguma forma, trabalhar essas competências? Isso é outra história. É assim, tu já vives no mundo, agora nasces num mundo de super-heróis. Mas calma, existem mais 150 milhões iguais a ti, ou supostamente iguais a ti. Como é que tu te distingues, certo? Vais ter que te trabalhar. Ou seja, eu diria que há uma base, de facto, que
não é igual para todos, obviamente, porque estas coisas não são assim, tem a ver com o local onde nasceu, quando nasceu, enfim, o meio, a educação e a educação Código que é postal versus fundamental. código genético. Código postal versus código genético e, enfim, todo o pacote que recebeu à conta disso. Porém, há depois um trabalho que é trabalhado, passa a abundância, que é construído, que é desenvolvido. E muito fruto das interações que tu tens também, porque nós vivemos em contexto de aprendizagem profunda, não é? Hoje estamos aqui a aprender um com o outro imensas coisas, não é? E, portanto, permanentemente... Agora, tu sujeitas-te a essa aprendizagem, sim ou não? Mais ou menos, ok? E, portanto, tu constróis-te nas conversas poderosas que tens, constróis-te nas leituras que fazes, nos filmes que vês, nos podcasts que tens a paciência para ouvir histórias de outros. Repara, e com isso estás-te a construir. E, portanto, há aqui, de facto, uma dualidade. Se há uma base que até pode vir adquirida, alguns, há também um trabalho de intenso refrescamento que tu tens que ir fazendo. Eu, como sempre trabalhei em empresas muito certificadas e certificadoras, os temas da formação obrigatória de refrescamento, de teres que ir sempre provando que és capaz e que adquiriste as competências e que mantens um nível de competências, é qualquer coisa que eu tenho dentro de mim. E, portanto, eu vejo isso muito nesta base. Afinal, o que é que eu estou quase a perder? Já agora deixa-me introduzir aqui um parêntese. Nós temos a tendência de... Nós fazemos um autoconhecimento. Eu sou bom nisto, na comunicação, sou menos bom nisto. Temos tendência, o que já é ótimo, para ir trabalhar aquilo em que somos menos bons. Fantástico, vamos crescer. Mas temos tendência a esquecermos de trabalhar muito aquilo em que já somos muito bons. Que é o tal permanente desenvolvimento. E o que é que vai acontecer com a evolução dos tempos, das outras pessoas que estão à tua beira, como se diz aqui no Norte? Não? Os outros vão crescendo e tu vais reduzindo porque não trabalhaste aquelas competências, aqueles skills. E, portanto, tu tens que trabalhar cada vez mais aquilo em que tu és mesmo bom. Ok? Eu diria que às vezes até mais do que aquilo em que tu és menos bom. Porque isso ainda podes arranjar aqui algumas parcerias que sejam interessantes, com liderados, com pessoas que sabem mais do que tu, mas de facto há esta necessidade. E estamos a falar de facto de construção de líderes, se quiseres. No fundo, portanto, é muito pertinente tudo o que tu disseste e a pergunta também não... Não, obviamente. Fazer uns quilómetros para dizer coisas pouco pertinentes. Quem sou eu para dizer isto? Até fica mal aqui ficar isto gravado. Mas aqui era relacionado com o seguinte, que é... a pergunta também não foi inocente, porque estando ligada à formação, mais sentido faria falarmos sobre isto. Mas, de facto, eu acredito genuinamente que todos nós devemos, podemos, e se alocarmos o tempo que tu há pouco referiste, a queremos saber mais, conseguimos. Já agora vamos partilhar isso no final do podcast, mas faço já essa parte, que é, nós acreditamos genuinamente que não existe nenhuma competência inata. Pode existir aptidões que tenham nascido connosco, mas só se forem trabalhados é que acabam por ter o seu máximo potencial. Concordas com... Sim, a história do diamante, que antes de brilhar muito foi uma pedra bruta, certo? Portanto, é essa perspectiva, quer dizer, tu tens de facto alguma coisa que permite trabalhar, mas depois tens de trabalhar, quer dizer, ir trabalhando, senão rapidamente perdes o que tens de pouco, não é? Uma pergunta só para terminar o tema dos super-heróis, que foi um tema que trouxemos para aqui, pegando aqui no Super-Homem. O Super-Homem tem a Kryptonite, não é? Portanto, ou Kryptonite, como lhe quiserem chamar, que no fundo é aquilo que lhe tira o poder. Tu vês nos líderes de hoje alguma coisa que pode ter a ver com o ambiente externo, pode ter a ver com as pessoas, pode ter a ver com uma série de coisas, que seja uma coisa a ter em conta, ou seja uma kryptonite que lhes pode acabar por afetar aquilo que será o sucesso futuro das suas organizações? Já agora? Pergunta estranha, mas... A pergunta é estranha, mas faz sentido. Eu acho que sim, pode haver várias coisas. Para já, há aqui uma questão. Normalmente, e hoje fala-se muito de liderança, o líder tem que fazer isto, e os líderes têm que fazer aquilo, os líderes têm que ser assim. Aliás, começámos a conversa assim, não é? E tem que ser isto. Então, e quem é que motiva os líderes? E quem é que inspira os líderes? E quem é que... Não é? E depois há sempre uma resposta pronta para isso. O próprio líder inspira-se na inspiração que dá aos outros, e isto depois é dar e receber. Ok. De conversa, não é bem assim. Chega a um ponto em que o próprio líder,
repara, se não tem o devido retorno, se não tem também as suas fontes de inspiração, se não tem... Que sejam mais formalizadas, não é? Há de acontecer, isso serve para lhe tirar brilho, ok? E, portanto, isso pode ajudar, de facto, nesse processo. Isso é o primeiro aspecto. Outro aspecto tem a ver com características de personalidade. Se eu for um líder que acho que no meio disto tudo já sou bom, sou fantástico e tal, e é o que falávamos há bocadinho, este é o padrão máximo que eu quero. Daqui a uns tempos eu vou estar cheio de mim próprio, já toda a gente fugiu, não é? Eu vou estar... e, portanto, eu próprio posso ser a minha criptonite favorita. Ou seja, o estar cheio de mim, o de estar com a mania que sou o melhor do mundo, saber que já não posso aprender mais nada, saber que já não posso desaprender mais nada porque já cheguei ao meu máximo. Portanto, eu acho que esta... E agora estou a dizer uma coisa muito engraçada, que é engraçada, enfim, que eu acho que se fala hoje, já que se começa a falar, que também vai dar competência, ok? Que é a capacidade de desaprender. Ou seja, há coisas em que tu enches, tipo balão, mas depois tens que, quando brincas com alguém, às vezes tens de tirar um bocadinho o ar do balão porque ele vai rebentar, não é? Portanto, mais vale desaprender um pouquinho para voltar a aprender. E, portanto, eu acho que há aqui algumas formas, e se calhar já estou um bocadinho na questão em como é que se resolve isso, não é? Mas, efetivamente, eu acho que o próprio líder e os outros podem ser fatores de tirar esse poder, não é? Alguns dos superpoderes. E depois, enfim, às vezes, vá lá nas organizações, e hoje fala-se muito um bocadinho sempre do lá para cá, ou seja, as lideranças tóxicas, os líderes que não conseguem inspirar, que não são suficientemente inspiradores, etc. E é completamente verdade, as pessoas hoje não têm paciência para levar com líderes tóxicos, mas os líderes têm que continuar a ter paciência para levar com as pessoas tóxicas, com os seus colaboradores tóxicos. Isso é um ponto importante. Estás a ver? E às vezes, quer dizer, os outros e o mundo tóxico não está na liderança, está no grupo ou em alguns liderados, e há que ter coragem para colocar a questão e de frente e abordá-la, não é? E, portanto, isso também pode tirar algum do poder, até pela desistência. Pá, não vale a pena, já não, vou para o outro lado, já não posso mais com aquele fulano ou com aquela fulana, não é? Mas eu acho que há fatores, tanto endógenos quer exógenos, que podem tirar, de facto, o poder e que todos os dias estão ali a tirar um bocadinho de poder aos líderes. Sim. Quanto mais não seja, quase síndrome do impostor e dúvidas pessoais que vão surgindo ao longo do tempo por causa de coisas que vão acontecendo. Faz sentido. Fala-se muito nisso, não é? Do síndrome de impostor. Eu, por acaso, não acredito muito nisso, honestamente. Ainda não acredito. Enfim, não estou a dizer que posso vir a acreditar. Eu acho que essa ideia, eu estou aqui, não sei como é que cheguei aqui, se alguém descobre que eu não, afinal não sou tão seguro neste tema, isso é o que eu acho que nos últimos tempos nós abandonámos. Há bocadinho, quando falávamos nas vulnerabilidades. No passado, eu acho que havia um pouquinho mais isto. Ninguém pode perceber que eu não percebo nada desta matéria. Eu vou fingir que percebo. Vou tirar o nome do meu liderado que fez o trabalho e vou mandar para o Conselho de Administração, lá para onde seja, com o meu nome. Isso, nos últimos tempos, penso que perdemos um bocadinho isso. Porquê? Porque os líderes também ganharam esse espaço de poder não saber, de poder ser vulnerável, ser vulneráveis. E, portanto, eu acho que já não acho que o síndrome do impostor seja alguma coisa que tenha que existir e que afete o líder. Até porque, repara, ninguém aguenta muito tempo estar numa situação a dizer se eu sou descoberto, eu não sei nada disto, e se eu sou descoberto. A questão é mais as dúvidas, lá está, internas que podem surgir, mas... Não, eu percebo o que estás a dizer naquele exemplo que eu estava a dizer há bocadinho. Quer dizer, por exemplo, ter um conjunto de liderados ou um liderado que permanentemente está a pôr em causa. Coloca em causa. A dado momento pode ter um efeito, mas eu diria momentâneo de líder. Mas o que é que eu estou ali a fazer? Estou ali a levar com isto para quê? Mas eu acho que é muito mais... Ou porque é que... Não é? Mas isso eu acho que tem a ver com a forma como vai resolver a questão. Amigo ou amiga, chega lá aqui, vamos lá falar. Afinal de contas, qual é a parte que nós não percebemos de... Repara, às vezes nós temos que ser assim. Aliás, eu com a idade sou cada vez mais assim, não é? Qual é a parte que tu ainda não percebeste e que eu se calhar ainda não percebi, não entendi? Vamos lá resolver já isto, já. E portanto, eu acho que cada vez mais... Porque eu acho que os líderes também ganharam este espaço, não é? Atenção, quando digo ganharam, não é que alguém lhe dê, eles próprios têm que conquistar. Procurá-lo.
Pegando aqui nesta questão da toxicidade em culturas organizacionais, que são provenientes, obviamente, de pessoas, temos sempre aqui duas perspectivas, não é? Portanto, temos por um lado a perspectiva do líder que é tóxico e que fomenta culturas tóxicas e que, consequentemente, em teoria, terá pessoas tóxicas. Portanto, há aqui um efeito de contágio, Pode não não necessariamente. mas sim. Já é precisamente isto que esta afirmação vai trazer, que é debate, perfeito. E a outra questão é nós termos pessoas que acabam por, dentro de uma cultura organizacional, moldá-la porque elas próprias são tóxicas e começam, se calhar, a espalhar, eu não queria usar termos fortes, mas as características delas, as crenças e valores, junto de outros. Portanto, pegando na primeira parte, líderes que criam culturas tóxicas. Líderes criadores de toxicidade. Isso mesmo. Portanto, isto aqui já percebemos que não é o caminho, não é? Portanto, a história já nos diz que não é. Portanto, há aqui vários efeitos a nível de cortisol nas pessoas e o impacto que isto tem. Portanto, obviamente não é o caminho. Até porque o destino é ficarem sozinhos. Isso. Como é que os líderes que criam culturas tóxicas percebem que não podem criar culturas tóxicas? É formando-se? Não, olha, se eles não percebem, têm aí uma dificuldade de entendimento. E o entendimento sob as várias formas. É porque não estão atentos aos sinais, ou porque não conseguem sequer ler os sinais, ou porque não veem bem os sinais. Portanto, pode ser um problema de falta de óculos, ok? Do que é que isso significa. Ou seja, um patrocinador nesta era uma ótica qualquer, uma ótica, né? fixe, Ótica leadership, qualquer coisa. Qualquer coisa. Goggles. Mas eu acho que há aqui, porque repara, os líderes que não têm noção, cá está a noção, falei de ter Falaste há noção. pouco, muito bem. Os líderes que não têm noção não têm competência para ser líderes. Correto. Ok? Se nós fizermos há bocado o elenco das competências que são necessárias, se tu fizeres cheque, não, não tem, então não tem competência para ser líder. E aí entramos numa velha discussão que não vale a pena agora, que é se é líder, se é chefe, líder, blá blá. Não, acho que não é por aí. Mas os líderes tóxicos devem também questionar-se. No passado, face ao contexto anterior, se calhar demoravam mais tempo a questionar-se, ou então conseguiam aguentar esse ambiente mais tempo até para a sua defesa pessoal. Muitas vezes, no passado, os líderes eram tóxicos ou criavam alguma toxicidade naquela perspectiva do dividir para reinar. Ou seja, eu prefiro que eles andem à bolha uns com os outros, e desculpa a expressão à bolha, mas eu acho bonita, era da nossa infância, andavam à bolha uns com os outros, enquanto eles andam à bolha eu brilho. E não se percebe que eu tenho esta ou aquela fragilidade, ok? Muitas vezes para omitir as suas fragilidades. Se nós já falámos nestes minutos curtos, que já não são assim tão curtos, ainda são curtos. Ainda são. Se nós já falámos que hoje é permitido e devido assumir as fragilidades, porque isso faz parte da liderança, então já não tenho motivos para estar a omitir as minhas fragilidades dessa forma, não é? Então, se sou convidado a expor, entre aspas, as minhas fragilidades, a trabalhar sobre elas, a inspirar os outros com base nas minhas superações, então os outros também têm que, não é? E eu tenho que criar esse ambiente. Portanto, um líder que não percebe que está a criar, a desenvolver, ou pode não estar a criar, a cultura tóxica já está instalada, pode estar a mantê-la, não é? Se não percebe, tem que ser mudado, não é? Isso agora é um ponto importante. Portanto, se uma organização estiver a iniciar-se, portanto, quem cria a cultura organizacional é obviamente o primeiro líder que acaba por implementá-la, mas depois sim, o conjunto de interações e, no fundo, as crenças, valores instalados que vão acabar por ser construídos, será um conjunto de tudo que o líder e pessoas acabam por fazer. Mas em organizações onde existe, por exemplo, uma cultura organizacional tóxica, que pode ser proveniente, por exemplo, das pessoas, vou fazer só aqui uma parte, há um livro que eu gosto muito, já vou falar do teu, aliás, dos teus, tens vários, mas que é o do John Kotter, que é Liderar a Mudança Organizacional, certo. Que ele diz o que é que deve ser feito para este processo. Há várias ferramentas para o fazer. A minha pergunta, fui dar aqui uma volta grande, a minha cabeça é complexa, mas o que é que tu achas que quando existem pessoas tóxicas dentro de uma organização que consequentemente criam culturas tóxicas, o que é que o líder tem à sua disposição para mudar esta realidade, visto que culturas tóxicas vão acabar por levar ao insucesso organizacional? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético.
Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa a Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Sabes que isso remete-nos para uma discussão que também estaríamos aqui muitas horas, que é a discussão da cultura organizacional. Eu neste momento, eu fujo do tema cultura organizacional como o diabo da cruz. Porquê? Porque a cultura é usado, o conceito de cultura, para tudo e mais alguma coisa. E, na perspectiva, uma vez mais, o líder que acha que a cultura, enfim, isto é a nossa cultura e nós não podemos mudar assim tão ou tão rápido, tem uma visão de cultura como mais uma vez se tinha no passado, que era uma visão de cultura prisão, ou seja, como forma. A cultura organizacional nessas empresas que tu te estás a referir ainda funcionam como uma forma. E quem está dentro da forma está, quem não cabe na forma está fora. Certo? E, portanto, eu, líder, quer ser aceite, tem que estar dentro da forma. E a forma é tóxica, é... ok? Portanto, por isso é que eu digo que fujo disso, dessa discussão. Certo, faz Quer dizer, sentido. quando digo fujo, Sim. vamos lá discutir isso de outra forma. Cultura organizacional é fundamental como união, como argamassa, mas não é uma forma. Aliás, isso remete para outra questão, que é, e se calhar deixa-me saltar aqui um bocadinho, que é os temas, saltar para voltar aí, os temas da diversidade. Cada vez mais eu preciso de pessoas que não sejam iguais a mim e que sejam diferentes de mim. Porquê? Porque pensam diferente. Diversidade cognitiva é o que eu acho que é isto. Exatamente para não haver essa questão. Se eu tiver pessoas que pensem de forma diferente, eu estimulo exatamente diferentes pensamentos nas pessoas, mas também estimulo diferentes pensamentos em mim próprio. Será que eu fiz sempre bem isto? Pá, tudo bem, fiz bem, mas até ontem. Então, e hoje, será que isto é a única forma que se pode fazer? Porquê é que não vamos mudar? Olha a ideia da Maria, que é tão interessante. Vamos lá experimentar, não concordo nada com ela. Maria, mas prova-nos lá que essa ideia pode ser. E, repara, tu a pouco e pouco, essa história, eu estou numa empresa, isto não dá para mudar, isto é cultura, é o... Não, isso não existe. Quer dizer, na relação líder-liderado, equipa de trabalho, por exemplo, é sempre possível mudar, mesmo que tenhas trabalhos numa empresa com 500 anos e que há sempre a desculpa que esta empresa sempre foi assim há 500 anos, pelo menos mais 500 vai ser assim. Não existe isso, tu sempre foi assim, vai ser sempre assim. Portanto, é uma questão de dinâmicas que são introduzidas. Agora, há coisas que não que funcionam, e também é verdade, funcionam num tipo de empresa, ou tipo de organização e não funcionam noutra.
Os líderes também têm que ser capazes de se adaptar. adaptar e desafiar. A tal flexibilidade cognitiva. Exatamente, não é dizer, olha, na minha outra empresa, não há nada mais insuportável que alguém que está sempre a falar na anterior empresa onde esteve e que funcionou isto e aquilo. Se quase num relacionamento era falar da ex-mulher. Exatamente, a minha ex-mulher era mais... Nunca ouvi isso. Quer dizer, se ouviste uma vez porque acabou o casamento. Vem jogar. E, portanto, é um bocadinho isso, não é? Portanto, ou seja, não existe essa coisa. Está à vontade de dizer a essas pessoas, mas porquê é que não ficou lá? Volte lá. Portanto, é exigido que o líder estabeleça novos relacionamentos e que sejam relacionamentos com base em confiança, naquelas coisas todas que os teus convidados devem falar, não é? Na confiança, na generosidade, que eu falei hoje. Vocês todos têm acrescentado muita coisa. Nós andamos a ler os mesmos livros. Não, estão acrescentado coisas distintas. Primeiro porque cada um de vocês vê a liderança de uma determinada forma. É verdade que somos influenciados eventualmente pelos mesmos livros, não é? Mas o facto de todos vocês terem realidades distintas, educações distintas, experiências distintas, portanto acaba por ser aqui muito benéfico para esta dinâmica. Latas distintas, não é? Bem jogado. Isto à medida que vamos ficando mais velhos, já conseguimos dizer coisas que não dizíamos há uns tempos. Ontem estava a discutir isso com um amigo meu. Nós temos uma visão ainda, se calhar, utópica do mundo, não sei. Portanto, fazendo aqui um rewind. Portanto, quando eu comecei a trabalhar, e acho que é comum na maior parte dos jovens, portanto, havia aqui a questão de mudar o mundo. Acho que todos nós passamos por essa fase. E ainda existe aqui qualquer coisa no meu cérebro que tem essa ambição, de facto. Mas cada vez mais... Fazes isto para influenciar de alguma forma. Sem dúvida. Ou seja, o objetivo... mudar o mundo da liderança, não é? Isso. É um dos principais focos do Tribo de Líderes. Portanto, no fundo, desmistificar o conceito de liderança que está associado a algo hierárquico e não é isso. Portanto, liderança é no nosso dia-a-dia fundamental. Sim. Não é dentro de organizações, não é só dentro de empresas, é em tudo. Mas família, falaste na família, casamento, pais, filhos, marido, mulher, portanto, todos nós acabamos por ser líderes de alguma forma. E já vamos pegar no conceito de influência, que é relevante para mim, aliás, está no título do meu livro favorito, ainda vou ler este teu, que ainda não li, mas no meu livro favorito, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, a questão da influência está lá mencionado. Pronto, mas estava aqui a falar disto de nós acabarmos por querer mudar o mundo e acabar por gerar aqui impacto. Tu já estás noutra posição, digamos assim, que é, já tens uma experiência muito mais vasta do que eu, já conheceste muito mais realidades do que eu. Obrigado, estás-me a chamar velho? Não estou, de facto, até porque não quero que o tempo passe rápido, porque gosto do que faço e principalmente agora o meu filho, como tem 2 anos, eu quero vê-lo crescer, mas de certa forma gostava muito já ter a tua experiência, porque o arcabouço e conhecimento que teria só é possível a partir de um determinado patamar. Não queiras. Isso a parte de gira é a parte da construção e da aquisição da experiência. Também acho que o caminho é a parte mais porreira, de facto. A parte mais gira. Mas às vezes aquela minha ambição de querer saber mais faz com que eu queira já chegar a outro ponto. Não, há coisas que a gente só pode saber no momento em que chega No momento certo. Ok, pronto, já estávamos a entrar aqui por outros caminhos, vamos voltar ao tema. Influência, então. Quando falaste na questão da influência, porquê que achas que é tão importante na liderança? E já agora, é só importante na liderança ou em tudo o que fazemos? É importante na vida. Influência. Aliás, neste momento nós somos todos influencers, certo? Exato. A forma como nos sentamos, a forma como pedimos um café quando vamos ao café, a forma como... por exemplo, eu entro no elevador e habitualmente digo bom dia. Ora, isto em Lisboa, eu sei que aqui no Norte é menos estranho. Em Lisboa, as pessoas olham para mim normalmente a pensar onde é que este tipo deixou a nave dele, onde é que está a nave extraterrestre, não é? E isso acontece no meu escritório. Eu viajo todos os dias até ao 8º andar e pelo caminho vou deixando várias pessoas e vou recebendo e vou dizendo bom dia. E é uma coisa que é interessante, portanto, com isto o que é que eu estou a tentar? Estou a influenciar as pessoas e muitas já me dizem bom dia, olá, como está, e não sei o quê, passamos do bom dia ao olá, como está. Repara, tu estás a influenciar, e, portanto, tu fazes isto não só num contexto de liderança. Aliás, tu não fazes isto fora do contexto de liderança, tu não podes. Há coisas que tu não podes dizer, agora sou líder, ligo o chip. Não, agora sou líder, agora vou influenciar, agora vou comunicar, agora vou ser, não sei... Não, tu és assim na vida, não é? E, portanto, aliás, porque já percebemos com a história de flexibilidade cognitiva, tu tens mesmo que ser assim
porque vais acrescentando. E, portanto, nós somos todos influencers, não tenhas dúvidas. Aquela história, o influencer é aquele que está nas redes e não sei o quê. Tu estás nas redes, estás em casa, estás no café, como É dizia, isso estás mesmo, sim. na forma como vives. No entanto, já agora, desculpa interromper-te, mas tal como a nossa ambição com o Tribo de Líderes é mostrar a quem está a ouvir-nos, que ainda estão muitos, de certeza, ninguém desligou a televisão, acho, que a liderança pode ser trabalhada, pode ser adquirida e não é uma coisa má. Eu sinto, com base nas pessoas que falo, inclusive, por exemplo, quando partilho o livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que há muita gente que vê a influência como algo negativo, porque associam à manipulação. Okay. O que é que achas desse ponto? Portanto, não associo nada à manipulação, portanto não vejo nada como negativo, vejo como positivo. Manipular é uma coisa diferente. Agora, influenciar... aliás, há uma palavra que eu utilizo muito, vou-te dizer, que ainda é muito mais manipuladora, que é mobilizar. Os líderes têm que mobilizar. Isto tem muito até, se quiseres, de evangelização, que é, este é o caminho, amigos, bora por ali, ok? Isto é mobilizar. Influenciar é para meninos, ok? Eu acredito ainda muito mais numa coisa mais à frente. Agora, onde é que está a manipulação disto? É evidente que se tu fizeres isso com interesses individuais, se tu fizeres isso com interesses escondidos... correto. Aí sim estás a ser manipulador. Portanto, eu fujo, portanto, não tenho nenhum medo. Acho que temos mesmo que ser influenciadores. Acho que temos até que ser mais, que é mobilizadores. Concordo. O conceito mobilizador é novo para mim, mas faz todo sentido. Eu gosto muito mais, aliás, utilizo isso muito na base da motivação ou mobilização. Um líder não motiva ninguém. As pessoas é que se automotivam. Cada vez menos acredito em pessoas que vamos motivar os nossos meninos as nossas meninas. Não se motiva. Mobiliza-se, porque se leva à ação, diz-se, este é o caminho. Sim, este é o caminho. Claro. Conhecem alguma outra resposta? Não, então vamos avançar para aqui. E depois no caminho a gente logo vê. Estás a mobilizar. E se quiseres estás a evangelizar e estás a criar ideias e estás a construir pensamento e estás a difundir esse pensamento e essa forma de agir. E repara, agora onde é que está a diferença? É que se resultou, fantástico, porreiro, vamos lá, vamos experimentar mais vezes. Se não resultou, vamos todos aprender. Certo? Quer dizer, tu tens é que transformar isso depois em qualquer coisa, não é? Nem que seja em aprendizagem, com o erro, com a falha, com o não chegámos lá, não chega ainda. Mas efetivamente eu acho que eu vejo isso, já não tenho nenhum medo destas palavras novas que utilizamos mais, de influenciador ou de mobilizador, que eu gosto muito de utilizar, porque não vejo nada que estejas a manipular. Vou adotá-la, se me permitires. Portanto, é tua. É nossa. É nossa, exatamente. Portanto, uso aqui mais a temática da influência de facto, mas a frase, palavra, mobilização faz muito mais sentido. Inclusive, portanto, um dos meus autores favoritos em liderança, acredito que seja da maior parte das pessoas, portanto, é o Simon Sinek. Portanto, claro. Ele no Líderes que Comem por Último fala da questão do círculo de segurança. É genial o livro. Genial. Mesmo. O primeiro pergunto porque ele fala da questão aqui do porquê e da causa justa. Sim, do why, e no fundo, do why, não é? Ou seja, nós temos uma tal visão, saber onde é que vamos chegar, e é isso que acaba por mobilizar, pegando na tua palavra, aqui as pessoas. Esses dois livros são livros que ensinam a mobilizar. Isso mesmo. Exatamente isso, não é? Há um terceiro dele, que é o Jogo Infinito, que tem aqui ligações, que é as organizações que pensam de forma finita vão acabar por morrer. Está relacionado com o primeiro pergunto porquê, ou seja, tu tens um porquê, tu sabes que mesmo quando tu morreres, tu vais deixar um legado que é o teu vai porquê. Ficar para sempre. E foi isso que fez o Martin Luther King, foi isso que fez uma série de outras figuras, como os irmãos Wright, etc. Ora, o que é que agora falamos no erro há pouco, e era relevante, quer para mim, acredito que para as pessoas que nos ouvem, falarmos sobre erro. Eu já tenho partilhado aqui, aliás, provavelmente ainda não ouviram porque como isto é gravado, alguns episódios que vocês ainda ouviram falar de erros meus, mas já estão gravados de facto. Mas gostava de saber... gravado, não é direto. Gravado, pá, não é direto. Malta agora vai desligar. Então, hoje não é outubro? Não, é outubro. Estamos em outubro. E as pessoas, o que é que acho eu que gostariam de saber, porque o erro acho que é fundamental, é se tu, Pedro, se sentes confortável com isso, se ao longo da tua caminhada aqui, quer enquanto líder, quer enquanto liderado, se tens alguns erros que achas relevantes partilhar e que no fundo te foram construindo enquanto pessoa e líder até à data de hoje. Começaste por um. Comecei por um. Óbvio. O erro mais importante da minha vida, se quiseres, profissional, foi o erro que levou, de facto, a um curso de professor do ensino básico quando eu queria ir para gestão, não é?
Mas obviamente existem outros erros ao longo da minha vida que eu fui fazendo e que fui transformando em aprendizagens minhas e das equipas. Repara, se queres há sempre coisas no dia-a-dia que são... Vou fazer um parênteses enquanto também pensas, desculpa interromper, tem a ver com o seguinte. Portanto, eu acho que fica mais barato para todos aprendermos com os erros dos outros. Ou seja, a partir do momento que nós aprendemos com os nossos, é algo que nós vamos cair e tudo mais. Portanto, eu procuro sempre perguntar isto porque, não sei se será uma forma egoísta da coisa, mas como tens muito... Não tens que passar pelo mesmo para teres uma... Isso, no fundo é para ter aqui uma ideia do que visão. é que... Exatamente. Não, repara, o erro também temos que fazer aqui um parêntese. Quando se diz o erro, é preciso circunscrever sempre ao contexto e ao momento. Há bocadinho quando te disse, eu errei porque estive a ver a listagem. Não havia internet, não havia forma de validar, era a forma como. Ou seja, a tua visão no momento faz-te, muitas vezes, é por aqui, mas não, era para o outro lado, ou devias ter feito outra situação diferente. Portanto, os erros são algo que te acontecem a ti e às equipes. Agora, depende da forma como tu exploras isso em termos de erro. E pela primeira vez na vida, eu vou falar em público sobre o último grande erro da minha vida, que levou à minha saída da TAP e que foi conhecido, não é? Eu abri 2 ou 3 telejornais 3 dias seguidos por causa de um vídeo, não é? A história do vídeo, feito em Madrid, que tinha uma intenção que não, enfim, não vou aqui explicar, só porque não temos tempo, não tem mal nenhum. Foi feito num contexto de pandemia, de muito específico para a organização, para o país, para a paragem, e portanto estávamos em Madrid a selecionar uma pessoa, a recrutar uma pessoa, porque em Espanha estávamos a contratar aquela pessoa, em Portugal estávamos a fazer um processo de despedimento, portanto, uma das situações mais violentas que eu já vivi na minha vida, não é? Como devem imaginar, estamos a falar de tudo parou, a atividade parou, a aviação parou, portanto, foram situações altamente, do ponto de vista psicológico, agressivas, portanto, vamos falar nisto. E depois estávamos, de facto, a fazer um processo de recrutamento pontual, fomos fazer um processo de recrutamento a Madrid e, no meio disto tudo, perfeitamente de uma forma normal e ingênua, cheguei à conclusão que o meu colega nunca tinha, com quem eu estava, nunca tinha estado na Plaza Maior. E foi aquilo que fez com que eu próprio tive a ideia, João, não queres, vamos gravar um vídeo para mostrares aos teus amigos que finalmente, tantos anos depois, estás na Plaza Maior. E o vídeo foi isso. Ponto, não tem história, foi uma situação, aliás, não era para ter história, foi uma situação perfeitamente normalíssima naquele contexto, sobre 2 tipos que estavam numa pressão brutal e tinham que acabar de fazer 3 entrevistas em profundidade para resolver um problema daquela organização, naquele momento, naquela geografia. Repara, foi exatamente isso, que depois, obviamente, o vídeo foi feito nesse contexto. Obviamente, nessa noite o vídeo foi aproveitado para um outro contexto. E, portanto, o que é que aconteceu? Houve um aproveitamento político. Eu não sou político, não tenho, nem gosto de comentar nem bem nem mal, não é isso. Até porque não domino esse território, portanto não vale a pena estar com opinações. O que é facto é que isso deu origem à abertura do telejornal durante o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, enfim, houve aqui uma série de peças que as pessoas, obviamente, certamente se recordarão, e que depois, mais tarde, daria lugar à minha saída da TAP, que aliás ficou logo definido que não fazia sentido, porque a organização, do meu ponto de vista, geriu muitíssimo mal o processo de comunicação, dado que eu não o podia fazer, até porque, enfim, não queria pôr em causa também a minha organização na altura, que eu tenho imenso respeito exatamente neste quadro. Bom, mas vendo isto de fora, repara, este erro, que foi um erro, que acabou por ser uma situação brutal. Se me perguntares o que estava na origem da realização deste vídeo, foi uma coisa perfeitamente ingênua, inócua. Aliás, se vires o vídeo, e pensando hoje, à luz de hoje, do contexto, não tem nada a ver. Porém, e volto ao que estava a dizer, é preciso ver, de facto, ao tempo, ao espaço, à dimensão. E quando falamos de erro, cá está a equipa, as pessoas, a influência que teve negativamente para mim, para os outros, para a minha família, que foi brutal, enfim, várias situações. E, portanto,
Agora a questão é assim, será que isto, primeira questão, voltarias a fazer? Nem vale a pena perguntar. Claro que não. Claro. Agora, o que é que Sabendo fizeste? as consequências Claro, disso, não é? Claro. Portanto, como é lógico, Mas ninguém tinhas sabe. de ter conhecimento Oh, 360, que jamais a questão impossível, se dá. sim. Hoje, ou não foi hoje, logo nesse momento, o que é que vais fazer com isto? Epá, vou fazer com isto por uma brutal aprendizagem, certo? E de facto, a questão que estou-te a dar o melhor exemplo da minha vida profissional, que eu acho que para mim e para os outros que estavam à minha beira, já agora, à minha volta, foi de facto um episódio de aprendizagem. E eu aprendi muitíssimo com isso, não é? Desde logo aprendi a compreender o que é que está na cabeça dos políticos, por exemplo, como é que funciona a história dos medos e receios nos contextos organizacionais, a evolução e o escalar de coisas sobre tal. Aprendi quem é quem neste processo, na forma como as pessoas foram reagindo e tratando. Aprendi quem são os meus amigos e quem é que afinal não são, enfim, várias situações e outros que as pessoas também nos conseguem surpreender. E sobretudo aprendi a forma como, e agora, como é que eu resolvo isto? Será que este episódio me vai, um episódio que teve este contexto, me vai estragar 30 anos de experiência profissional que eu tive e todo o legado que eu quero deixar para os meus, para as minhas filhas, para a minha família, para as pessoas que me ouvem e veem, e para mim, porque eu ainda tenho que viver mais, já agora, com o devido respeito, mais 50 anos, não é? Eu tenho 54, quero viver mais, pelo menos até aos 104. Mais, eu gosto de dizer que se eu tiver saúde, até mais do que isso. Pronto, mas até aos 104, mais 50 anos. Sim. Pá, portanto, repara, isto eu acho que é um bom exercício. Exemplo. E já agora agradeço. E isto é a primeira vez que eu estou a falar em público. Ainda mais por isso é que agradeço essa... Primeiríssima. Mas à vontade que eu tenho em falar nisto, exatamente pelo processo de construção e desconstrução, que eu obviamente já tive a oportunidade de fazer, que obviamente não foi, como deves imaginar, enfim, os últimos acontecimentos relacionados com a entidade onde isto se passou, acabaram por não... Tendencialmente nem iam ajudar o meu processo mental de aprendizagem, mas que eu consegui de facto expurgar e neutralizar. E portanto, com isto, e estou a partilhar exatamente para que isto sirva de aprendizagem também para os outros. Às vezes, muitas vezes, uma situação nós pensamos só, olha, vamos lá resolver isto, vamos fazer, mas é preciso pensar mais largo, não é? Como se diz em Espanha, maior, ter um zoom que amplie, e depois também pensarmos na forma, calma lá, isto não é isto que vai anular, não pode anular todo o trabalho que eu fiz ao longo dos tempos, e inclusive o trabalho mais difícil e mais violento que eu fiz nos tempos imediatamente antes, porque alguém tinha que o fazer e tinha que o fazer da melhor forma possível. E, portanto, também aprendi outras coisas já agora das minhas maiores aprendizagens. Tu não podes estar, e hoje também estou, se calhar, muito mais solto nesse sentido. Por exemplo, uma das grandes aprendizagens que eu tive é que nós temos tendência nas organizações, muitas vezes, e se calhar há pessoas que nos estão a ouvir e que têm esse sentimento, entramos em modo de sobrevivência, ou então entramos, pior ainda do que sobrevivência, num modo de missão. Em que, eu não posso ir embora porque, tenho que acabar este trabalho, eu não posso deixar as pessoas na mão, eu não posso não sei o quê, alguém tem que fazer isto, tem que ser eu, não está aqui mais ninguém. Se eu não estiver lá, os outros vão sofrer mais ainda. E repara, tu entras em modo de missão e a partir desse momento há uma série de fatores que começam a complicar, cá está, a tirar-te o superpoder. Falaste há bocadinho. Não é? E isso é um tema que eu acho que deve ser, e eu aprendi muitíssimo com isso. Eu acho que quando nós entramos e temos consciência, não, esta não é a organização já onde eu quero estar. Porque, até ontem foi, mas hoje não é já. Não vale a pena. E eu acho que nós ganhámos isto, nós, todos, o mundo ganhou isso com a pandemia. Todos aprendemos que não vou ficar numa organização mais que não é aquela que eu quero. Cada vez mais, como eu digo sempre, porque aprendi com isso, cada vez mais são as pessoas que escolhem as empresas e não são as empresas que escolhem as pessoas. E eu hoje trabalho, entre outras coisas, com recrutamento. Portanto, cada vez mais... Mas hoje há liberdade para as pessoas terem essa expressão. Não existia, porque isso estava muito condicionado. E de facto, entrávamos em determinados modos que, de certa forma, prolongavam-nos o sofrimento durante algum tempo, ok? E se quiseres, num episódio destes, há imensas aprendizagens que eu e os outros podem fazer à conta disso. E depois há outras coisas também extraordinárias. E agora?
E agora o que é que eu faço, não é? E agora como é que eu saio desta? E agora como é que... E agora... e aí entra também o capital que tu construíste para ti próprio, não é? E é porque é aí que vais ter que te agarrar, não é? E vais ter que desenvolver e agregar. E portanto isto só para estar... Dei-te, sei lá, o primeiro erro e o último erro, e no meio disto houve vários outros erros, mas sempre na perspectiva de envolvimento da equipa. Aliás, este último também. Portanto, equipa, o que é que nós vamos? Pá, e agora? Não é? O que é que vamos fazer? Como é que vamos superar? E, sobretudo, o que é que vamos aprender daqui? E o problema é se voltas a fazer o mesmo erro, não é? Sim, isso aí é que é obviamente problemático, não é? Portanto, o erro pela primeira vez toda a gente o vai fazer, cometê-lo pela segunda vez o mesmo erro muitas já vezes pode ser burrice, pode não é? ser burrice, ou Falta de insistência, eventualmente. Não foste mudar as lentes, por exemplo. Exato, olha, mais a questão do tal patrocinador dos óculos. Primeiro, obrigado por teres partilhado esta questão, que é pertinente. A questão do contexto, analisar uma determinada situação, obviamente, é fundamental. E há tanta coisa que nós não controlamos e que acabam por nos influenciar, que temos de ter um poder de adaptabilidade. Que a maior parte das coisas tu não controlas. Aliás, no mundo em que vives, ainda por cima, menos ainda. Altamente vulnerável e altamente influenciável por fatores... por fatores de redes sociais, de comunicação que tu não controlas, nem sabes o que é que a pessoa disse, ouviste dizer e, portanto, tens logo uma ideia de condenações fáceis, não é? Hoje vivemos neste mundo também de condenações fáceis. Não estou com isto a tentar... Há, de facto, situações que são gritantes, não é? E que acontecem. Mas eu acho que esta história também... vivemos, de facto, num mundo em que tem que se ter sempre as antenas mais ligadas possível, não é? E tentar ver o mundo. E às vezes não consegues apanhar tudo, não é? As ondas todas. É impossível. Impossível. Humanamente impossível. Mesmo sendo super-heróis, é humanamente impossível. Os super-heróis também erram, não é? E bem. No final da história ganham sempre, habitualmente. Certo, habitualmente. Mas até lá tem que dar muitas, não é? Erros. E que perder muitas vezes, não é? Sim. Estou a tentar controlar mais ou menos o nosso tempo para mantermos aquele tempo previsto aqui do podcast. Até porque já ninguém está a ouvir isto. Não, eu acredito que sim. Principalmente por ti, não é por mim. Fique lá. Mais por ti, certamente. Não. Portanto, aqui, em relação a vários pontos que poderia aqui trazer em termos de questões, eu vou tentar aligeirar. E há uma em específico que eu costumo fazer em todos os episódios e que vou já fazer-te a ti, porque já o falaste há pouco, que é a questão do legado. Certo. Portanto, enquanto Pedro, a nível individual, e enquanto CEO da Keep Talent, enquanto presidente da APG, que legado é que tu gostavas de deixar a quem vier a seguir? Olha, eu gostava de deixar um legado de alguém que desafiou várias situações, que não foi medroso, que experimentou várias situações, mas sobretudo situações de liderança, de formas de pensar, vivenciou várias experiências, mas gostava sobretudo de deixar uma espécie de legado de liberdade na liderança, ou seja, e estamos aqui a colocar o foco na liderança, ou seja, que é a liberdade, por um lado, de experimentar e tal, mas de conceber, mas também a liberdade de deixar uma mensagem, não, nós somos tanto melhores profissionais, melhores líderes, quanto mais coisas fazemos diferentes e quanto mais agregamos junto a nós pessoas interessantes, pessoas que pensam diferentes de nós. Eu gostava de deixar este legado. Aliás, se acabasse hoje tudo, acho que já tinha deixado, não é? Quando organizo eventos, conferências, quando faço palestras em África, adoro ir a Angola, Moçambique, Cabo Verde, quando vou palestrar regularmente ao Brasil, estamos em outubro, no mês de agosto. No mês de agosto estive 2 vezes no Brasil, em São Paulo e em Manaus, na Amazónia, a fazer palestras e a lançar livros, já agora. E em setembro estive no Recife também a fazer uma palestra, ou seja, vou com muita regularidade. Portanto, esse é o legado que eu gostava de fazer sempre naquela minha perspectiva de hub, que é ir buscar experiências, trazer a experiência, mas depois deixar alguma coisa, passar alguma coisa. Portanto, este é o grande legado que eu gostava de fazer. Portanto, se hoje, outubro, isto acabasse, já tinha feito muitas coisas. Gosto de frisarmos a data de outubro.
Tu tens vários livros editados, portanto ofereceste-me um, e que já agora aproveito para fazer publicidade, portanto a gestão de empresas com pessoas a bordo, que é algo. Mas vou-te contar um bocadinho essa história. Esse livro acaba por não ser meu. Okay. Esse livro foi... Teu e do Vasco. Meu e do Vasco, somos os coordenadores do livro. Enfim, o livro é meu, óbvio, meu e do Vasco. Mas o que é que nós fizemos? Nós desafiámos 62 autores, se quiseres, eles sim são os autores, que são 62 gestores, professores, ainda durante a pandemia, mas já numa fase de, ainda não rescaldo, mas de final de pandemia, para pensarem, e agora? Como é que é a gestão de pessoas e como é que é a gestão nas organizações? E convidámos esses 62 pessoas na perspectiva porque esse livro tem esse peso e esse tamanho, mas era para ser bastante mais pequeno. Normalmente tu convidas 62 pessoas para receber para aí 20, não é? E já ficas todo contente, porque as pessoas têm mais que fazer, estar a aturar, escrever. Quase todas aceitaram. Não, todas aceitaram. Incrível. E, portanto, de repente, recebemos 62 textos, e o que foi um problema para a simpática da nossa editora, que levou com este tamanho todo, porque, de facto, de repente, nós recebemos os 62 textos. Ainda tivemos que andar a dizer, vamos cortar um bocadinho, vamos lá. E depois, obviamente, eu e o Vasco fizemos os devidos enquadramentos e sim, até porque depois, de repente, isto foi de uma riqueza extraordinária. E esse livro acaba por ser o primeiro livro de gestão de empresas e de gestão de pessoas que saiu no pós-pandemia. E, portanto, chama-se Gestão de Empresas com Pessoas a Bordo. Basicamente, tem os textos dos tais 62 autores, mais os nossos textos enquadradores e de massa daquilo tudo. E tenho um orgulho muito grande nesse livro. Mas depois desse já saiu um outro livro também, sobre liderança e burnout, a influência da liderança no burnout. Falámos em ambientes tóxicos há bocadinho, os tipos de liderança em relação ao burnout, que teve por base a dissertação de mestrado de uma aluna minha, na Coimbra Business School, de que eu fui orgulhosamente orientador, mas depois, enfim, fizemos um livro, obviamente não a tese dela, não a dissertação dela, mas com base nisso, e construímos também um livro sobre, de facto, esta relação entre a liderança e o burnout. Mas já estou a saltar para outra, não é? Já lancei no Brasil em agosto, e vai ser lançado agora em outubro, no próximo evento da APG. Certo, já agora podemos fazer a publicidade, que era importante. Exatamente, daqui a uns dias. O outro livro esse só meu, na primeira pessoa, eu não gosto de fazer coisas só minhas, mas este é só meu, já vou explicar porquê. Chama-se Gestão de Pessoas de A a Z. E é o quê? A reunião de um conjunto de crónicas e artigos que eu escrevo em todos os sítios, não é? Como sabes? Sim. Porque leio, a verborreia salta-me sempre de uma perspectiva muito provocatória, porque cá está esta liberdade de pensar porque eu gosto muito de provocar, porque isso causa sempre reações por parte das pessoas que partilham comigo e que concordam ou que não concordam nada, o que é muito interessante, e portanto gosto da construção a partir da provocação. E, portanto, reuni algumas das minhas melhores, desculpa lá a imodéstia, daquelas que me deram mais gozo, crónicas, artigos, nessa obra. E porque o Zen é o último dos artigos, um dos artigos que eu escrevi mais recentemente, que é, no fundo, esta tirania do Zen, que também é uma provocação. É que ficamos agora todos que o líder tem que cuidar das pessoas, tem que ser cuidador, liderança cuidadora, blá. E parece que as organizações agora, as empresas têm que ser também um ambiente onde tudo é zen, não acontece nada de mal, não há erros, que não é bem assim. Portanto, foi a última provocação que eu resolvi, e por isso dei a história do A a Zen, que tem a ver com este conceito atual de que tudo tem que estar bem, todos temos que ser muito amiguinhos nas organizações e o mundo é perfeito. Que não é bem. Que não é verdade. E já agora, portanto, o evento vai ter lugar no dia 20 de outubro? Isso mesmo. 20 de outubro, daqui a uns dias, vamos ter a nossa 54ª. Atenção que a APG já existe desde 1964. Correto. Okay? E há pouco eu confidenciei, já agora vou partilhar isso, que é um erro meu, não é? Houve aqui uma provocaçãozinha da minha parte. E bem. Que eu não conhecia a APG antes de conhecer, portanto, fui dar uma checada e percebi que perdi aqui um mundo de oportunidades. A APG existe desde 1964, reúne os melhores profissionais desde essa altura e tem um legado extraordinário. Eventualmente, nos últimos tempos, e eu tenho tido o privilégio de poder trabalhar nessa altura, neste momento, conseguimos aproveitar, potenciar e construir muita coisa com uma capacidade de comunicação maior e de chegar a mais pessoas. E, portanto, obviamente, parece que a APG é uma coisa recente, não é? Isto só para te dizer, vamos ter o 54º, eu tenho dificuldade em dizer isto, agora disse bem 2 vezes, 54ª edição da
International People Conference. No passado, já agora, era o Encontro Nacional, aliás, a designação que temos com muito carinho é Encontro Nacional da APG. Sempre foi assim desde 1964. Porém, desde o ano passado, de nacional não tem nada. Porque recebemos comitivas internacionais muito fortes, este ano ainda mais. Porque vamos ter a World Federation, no fundo a Federação Mundial das Associações, vem a Portugal. A Associação Europeia, onde estão 32 associações de cada um dos países, vai estar a reunir o seu board e a sua Assembleia de Delegados em Lisboa. E, portanto, na semana que vai acabar com o 22 de outubro, nessa semana vamos receber o mundo inteiro, como nós dizemos, que é literalmente verdade, o mundo inteiro da gestão de pessoas no Pavilhão Carlos Lopes, numa conferência que vai ser absolutamente imperdível, até porque demos a designação, e não é só designação, que tem o conceito de Experience People, que é, no fundo, de criar um enorme laboratório de pessoas dentro. Ou seja, é um bocadinho nesta perspectiva de pessoas a bordo. Então, vamos criar, se quiseres, momentos experienciais de diálogos poderosos, de desafios permanentes nas várias dimensões do que é experimentar pessoas no contexto atual. Com isto queremos deixar como legado, obviamente, essa experiência, que seja uma experiência de aprendizagem. E, portanto, vamos mostrar mundos que parece que não são misturáveis, de desporto, de alto rendimento, a pessoas que precisam de se superar todos os dias e que têm sucesso, de pessoas que precisaram de se virar para o coaching para superar dificuldades na música, pessoas que estão a triunfar na música, mas que, de repente, há muitos anos, sei lá, vamos ter os Calema, por exemplo, no final, que há muitos anos, eles contam essa história de uma forma muito interessante, estavam em São Tomé, não é? E viam passar o avião da TAP a aterrar e a levantar e diziam, olha, será que um dia vamos andar naquela máquina? E hoje são o maior sucesso no mundo todo, porque temos um carinho muito grande com a África e com este mundo lusófono. Vamos ter o António Damasio, claro, que é uma referência mundial e extraordinário e que gosta muito. Eu já tive o privilégio de dialogar com ele em direto para um evento no Brasil. É a primeira vez que vai estar aqui com gestores de pessoas, vai nos desafiar, porque ele é muito provocador também neste sentido. Vamos ter a Roberta Medina, que vai abrir o Congresso para, no fundo, naquela perspectiva que, afinal, a liderança pode ter um propósito, não é? E vamos experimentar pessoas para terem esse propósito. Como é que isso se faz? Como é que se influencia? Vamos ter a Mónica Sintra, por exemplo, que enfim, eu não posso contar... Não, vou contar. Não posso. Vou contar. Que a Mónica Sintra tem trabalhado competências de coaching. Neste momento ela é coach, e exatamente para superar a tal situação da música quando não tem espetáculos. E agora o que é que eu faço? Então vamos ter a coach dela e ela coachee a desafiarem-se, de facto, sem rede, e vai ser um momento interessante. Enfim, vamos ter várias situações, sei lá, vamos ter um momento, já que estamos no Norte, e um dos homens que tu já entrevistaste, ou que vais entrevistar certamente, que é o Ricardo Costa, o grande Ricardo Costa. Sim, já foi entrevistado. Episódio 3. Ele vai estar em palco, imagina, com o Maninho. Maninho é um dos maiores sucessos neste momento da música brasileira a partir de Portugal. E, portanto, eles vão estar... O que é que a gestão tem a ver com a música? Repara, isto vai ser um momento imperdível. Ou seja, todos os caminhos no dia 20 de outubro vão ter ao Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa. Frisar isso que é importante. Vale bem a pena, e na prática aqui o desconstruir estes conceitos que, no fundo, nós estamos por norma, se falássemos em gestão de pessoas, nunca pensaríamos em música, nunca pensaríamos em Calema, e o facto de trazeres isso é genial. Porém, falas em competências como a superação, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir, e repara, não há forma melhor de trabalhar isso, com exemplos reais de pessoas que cá está, com erros ou com superações, que vêm partilhar essas experiências. E, portanto, o mundo é cada vez mais de vivências e de experiências. Ansioso por chegar o 20 de outubro. Eu também. Falta pouco tempo. Aliás, nesta altura já é a altura em que eu já não durmo. Exato. Para terminar, última pergunta mesmo. Falaste em propósito e eu não podia deixar passar sem perguntar qual é o teu. Qual é o teu propósito? Eu acho que... o meu propósito é ser, verdadeiramente, é ser feliz fazendo aquilo que eu gosto e que eu acho que posso deixar como legado, se quiseres. Este é o meu propósito. Ou seja, eu não vou só dizer o meu propósito, não, é trazer felicidade aos outros, é fazer com que a satisfação dos meus clientes... Não, isso tudo faz-me feliz, ok? Portanto, o meu propósito é basicamente ser feliz fazendo com que possa deixar fazer e que os outros também possam ser. Eu acho que basicamente esse é o propósito. Mas já agora deixa-me dizer-te uma coisa sobre isso,
que há uma falácia também em torno dessa história, e cá estava das provocações que eu gosto de fazer, que é, muito rapidamente, há um bocadinho a ideia que um líder de uma organização diz, não, o propósito das minhas pessoas é... Ele está a confundir o propósito da organização dele com o propósito de cada uma das pessoas. Há uma coisa diferente que faz brilhar o olhinho de cada um de nós de manhã quando se levanta, certo? Portanto, cada pessoa tem o seu propósito. Portanto, é um mito dizer que somos 10, temos todos este propósito. Errado. Portanto, a organização ou a equipa, ou o time, como se diz no Brasil, eu vim do Brasil agora, estou muito influenciado, tem um propósito. Por sua vez, cada pessoa tem o seu. Qual é o papel do líder? Eu costumo dizer isto, é engaixar, ou engatar, se quiseres, encaixar, pendurar os propósitos individuais de cada uma das pessoas no propósito global. E, portanto, o papel da liderança é ajudar cada um a encontrar o gancho certo para poder engatar no tal propósito global e já agora ir mantendo. Porque enquanto as pessoas estiverem com o seu propósito individual engatado, não é? Ou encaixado, significa que não temos um ambiente tóxico, significa que continuamos a ter uma visão de equipa, significa que eu também tenho uma visão individual de contributo individual e, portanto, perfeito. E é isso que eu acho que todos nós temos que caminhar. Acabei de inventar isto, não me volto a perguntar esta Não vou perguntar, mas fica gravado. Depois podes usar. É verdade, vou recortar esta parte. Olha, antes mais uma vez, portanto, obrigado por teres vindo e para terminar, portanto, um convite e muito sucesso para a tribo de líderes, não é? Isso, muito obrigado. Fica aqui um saquinho para ti, tem uma garrafa de vinho. Posso mostrar ali claro lá que para sim, casa? Até te agradeço. Para os nossos sponsors, não é? Mãos. Portanto, Mãos e Irmãos, que é um vinho do Douro, já muito agora, bom. O vinho favorito é tinto, que é o caso. Perguntei-te antes, é preciso saber. E Douro é uma região. Fica mal dizer isto. Não, aqui em cima fica-me bem dizer. Lá embaixo ninguém vai se lembrar disso. Da parte do vinho. É absolutamente verdade. Eu Douro é a minha pessoalmente região também Douro, se calhar talvez por ser daqui, de facto. Mas tens aí depois uma canequinha também, da Tribulíderes, igual a esta, e tens aí umas bolachas que são muito boas. Acho que a Joana vai gostar. Não me lembro do nome da tua outra filha. A Joana e a Rita, são as minhas duas filhas. Mas a Joana e a Rita vão gostar de certeza, mas comes tu antes de elas terem acesso e depois elas encomendam à Cláudia. A caminho de Lisboa eu já vou tratar disto. Pronto. Espero que tenhas gostado tanto quanto eu gostei, pelo menos, e vemo-nos de certeza por aí. Muito bem. Sérgio, obrigado. Já agora, obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Para terminar, tal como tenho dito em quase todos os podcasts, portanto, isto para mim tem sido uma honra conhecer tanta gente e que têm tanto para partilhar e espero que para vocês também esteja a ser tão agradável como tem sido para mim. Quando nós construímos a marca e pensamos no podcast, o objetivo foi partilhar com todos que as competências de liderança podem ser aprendidas e que nenhum de nós acaba por ser, à nascença, um ser formado e completamente desenvolvido. Portanto, todos nós temos a capacidade de evoluir, tal como o Pedro aqui partilhou, portanto, a questão dos super-heróis é algo que nós devemos levar deste podcast, bem como muitas outras coisas. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes. Um abraço e até breve.